Amém, gente? Só para avisar aqueles que são neófitos aqui, né? Neófito é quem é novo, tá? Aqui eu vou falar algumas palavras difíceis, mas a gente explica as palavras difíceis, né? A aula de filosofia antecede a aula de inglês, tá? Então, primeiro vai ser mais ou menos 1 hora de filosofia, e depois a gente vai para a aula de inglês, tá bom? Eu só quero pedir a ajuda de vocês hoje, gente, porque é um assunto seríssimo, acho que é o assunto mais sério do qual eu já tratei aqui. E ele me pesa demais o coração. Eu estou sentindo peso no coração assim já há 1 hora mais ou menos, porque eu tenho ciência da responsabilidade que é, sabe, falar sobre isso. E é um assunto que eu temo não conseguir expressar exatamente o que eu quero expressar, porque ainda eu não domino 100%. Mas tanto por isso que exatamente assim, né? Ó abundante gratia, né? Ó graça abundante. Fala a língua meia, tanto possente, né? Faça da minha língua tão poderosa, com na fávila sol de la tua glória, que uma faísca somente da tua glória possa latear a la futura gente, eu possa deixar a gente futura. Então, é a minha intenção hoje aqui, se não, pelo menos deixar uma pequena faísca do que eu tenho estudado e compreendido, porque é um assunto realmente que me é muito difícil de falar. Amém? Então eu peço que vocês orem agora, né? E peçam para o Espírito Santo me capacitar, porque é difícil mesmo e eu estou sentindo peso no coração, sabe? Amém? Ora, Diogo. Amém. Glória a Deus. Vamos estender as mãos para cá, então? Senhor Deus e Pai, nós abençoamos o Dani, Senhor. Nós sabemos que é um momento muito importante. Muitas vezes parece que nós só estamos aqui nos aventurando ou cumprindo horário. Mas, na verdade, aqui está sendo gerado, Senhor Deus, grandes intelectuais, grandes homens e mulheres de Deus, cheios do Teu Espírito da verdade. Então, agora nós te pedimos que Tu fale profundamente através do Daniel, desembarace a mente dele, desembarace as nossas mentes e que a nossa atenção esteja retida para a Tua honra e para a Tua glória, para que nós compreendamos a profundidade, a largura e a dimensão desse assunto em que está sendo colocado em pauta aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É guerra espiritual, gente, porque a diferença, o papel próprio do homem e da mulher é uma das coisas, os fundamentos disso, né? É uma das coisas contra as quais Satanás mais tem lutado nos últimos séculos, né? É evidente, todo mundo percebe isso, né? Então eu vou falar hoje, em parte, sobre diversas diferenças do papel espiritual do homem e da mulher, certo? Porque é um assunto sobre o qual eu tenho estudado bastante. E é um assunto de uma importância assim, extraordinária. Tá? A gente vinha falando nas outras aulas sobre a felicidade. Né? Acho que vocês se recordam, né? E eu passei o exercício do necrológio para vocês, né? Onde você, quem não sabe, ouçam as últimas aulas, né? Onde você vai começar aos poucos a conhecer, a extrair de dentro de você mesmo as atividades e as coisas que você precisa desenvolver na sua vida para você se realizar, para você cumprir o sentido de a vocação da sua vida, né? E eu defini a felicidade aqui, vocês lembram como que eu defini a felicidade? A felicidade não é você alcançar um equilíbrio de circunstâncias na sua vida, né? Lembra que eu dei o exemplo de ter uma casa com um cachorrinho, né? Aquela casa dos sonhos, não é isso. Felicidade é você entrar num lugar espiritual de força e de firmeza no propósito da sua vida. Isso que é a felicidade, biblicamente falando, em Cristo, né? Mas a gente também pode, eu achei necessário para mim. Tudo que eu ensino aqui, gente, eu ensino para mim antes. São coisas que eu estudo porque eu sinto como cruciais para mim. Um filósofo espanhol chamado José Ortega y Gasset, ele falava assim, Julián Marías falava assim, o que só importa na filosofia as perguntas dos náufragos. Imagine que você esteja num navio e esse navio esteja afundando. De verdade, de fato, imagine-se. Você vai pensar em teoria do conhecimento? Você vai pensar ali sobre livre-arbítrio e determinismo?
Você está afundando, o barco está afundando, você sabe que você vai morrer afogado. No que você vai pensar ali? Entendeu? Então, só as perguntas dos náufragos são importantes para a filosofia. Só aquilo que é crucial para a sua vida, só isso que é importante. Eu não fico estudando, eu uso os instrumentos intelectuais aristotélicos e tudo mais para me auxiliar na busca das questões que são importantes para mim. Mas elas não são o tema da filosofia, entendeu? O que é o intelecto humano? Isso não é o tema da filosofia. O tema da filosofia é, cara, eu estou com um problema na minha vida e eu tenho que resolver ele. Isso que é o tema da filosofia. E qual que é um dos problemas da minha vida no momento? São essas questões sobre as quais eu vou falar hoje. Por quê? O Espírito Santo trouxe para mim, né? Não adianta nós cumprirmos o propósito espiritual, nós cumprirmos tudo aquilo sobre o qual eu vinha falando, se a gente não cumprir o potencial, um dos potenciais básicos da nossa parte animal, certo? Que é a realização da nossa condição sexuada. Quando eu falo condição sexuada, não estou falando de sexo, não estou falando de relação sexual, estou falando de macho e fêmea. Tá? Então, o ser humano ele possui diversas potências nele. O ser humano possui potências espirituais. E como seres detentores de potências espirituais, nós precisamos realizar essas potências espirituais para que nós tenhamos plena realização na nossa vida. Mas nós também somos seres animais. Então, se a gente negligenciar a nossa parte animal, nós não vamos ser plenamente felizes. E nós vamos estar em pecado até. Então, não adianta. Como que você desenvolve a sua parte espiritual? Orando, jejuando, meditando na palavra de Deus. Todo mundo sabe, né? Essas coisas todas, né? Porém, se você negligenciar a sua parte natural também, animal, a sua parte espiritual vai ficar caquética, vai ficar debilitada. É ou não é assim, Diogo? É assim. Então não adianta nada você querer ser um grande homem de Deus, ou você querer atingir os confins da terra, entendeu? Se você, sei lá, tem um negócio na sua casa para fazer e você não faz. Entendeu? Eu me culpo, eu me incluo nessa. O que adianta? Você não é nenhum homem ainda. Você não consegue nem cuidar de uma casa. Você não é nenhum homem de verdade, como é que você vai ser um grande homem de Deus? Então, às vezes, a gente fica muito concentrado nas questões espirituais, que a gente pensa como espirituais, que são mais, evidentemente, diretamente espirituais, né? E a gente negligencia a parte animal nossa. E a parte animal do homem, ela é dividida em dois aspectos, duas realidades muito diferentes, que é a realidade masculina e a realidade feminina. São duas coisas radicalmente diferentes. Os seres humanos eles são muito parecidos, tanto homem quanto mulher, eles são muito parecidos espiritualmente, certo? Mas existe um substrato animal neles que é radicalmente diferente. É ou não é assim? E para que eu consiga me realizar espiritualmente no total da minha vida, para que eu consiga alcançar a felicidade tal como eu a defini aqui nas outras aulas, eu preciso realizar a minha potência de macho, de homem. Igualmente, as mulheres precisam realizar suas potências femininas. Se isso não for realizado, o nosso ser espiritual, o nosso ser total, ele vai ficar sempre lhe faltando uma parte. Entendendo? Por isso que é tão comum você ver grandes homens de Deus caírem, porque eles não desenvolveram essa parte. Claro, tem outros fatores também, né? Mas é uma coisa que eu observo assim, né? Então, existem duas realidades radicalmente diferentes, que é a realidade masculina e feminina. O que eu vou falar aqui hoje, gente, é sobre a parte animal. Não quer dizer que não tenha todo um outro lado espiritual, também tem, tá? Mas eu quero fazer uma análise dessa parte animal para a gente ver como que nós podemos, nessa parte animal, satisfazê-la plenamente, realizá-la plenamente, desenvolvê-la plenamente conforme a palavra de Deus. Tudo que eu vou falar aqui está conforme a palavra de Deus, eu vou mostrar para vocês. Amém? Amém? É quase uma pregação, né? Então, gente, uma das principais diferenças que você nota quando você observa o homem e quando você observa a mulher? Uma das diferenças maiores é que o homem ele é extrovertido. A atenção do homem e
outra coisa que eu devo deixar claro também. Todas as características femininas estão presentes no homem também. E todas as características masculinas estão presentes na mulher também. A diferença é a quantidade na qual ela está, a medida com a qual ela está em cada um dos dois. A mulher também tem agressividade. A mulher não tem agressividade? Tem, não é só do homem. Mas no homem está muito mais pronunciado. É a ênfase. O homem tem muito mais. Então, tudo que eu vou falar aqui, você vai imaginar um caso que é diferente, ou que parece se contrapor. Mas você pode notar que é ênfase, é quantitativamente. O homem ele é muito mais do que a mulher naquilo. Compreende? Então, o homem ele é muito mais extrovertido do que a mulher. A atenção do homem ela está naturalmente voltada para fora. Por quê que é assim? Por que as faculdades de engenharia são 99% homens? É ou não é assim? Ciências, tecnologia, por quê? Porque engenharia, tecnologia trata sempre sobre coisas exteriores ao homem. Coisas que fazem parte do mundo exterior. Não tem nada a ver com o mundo interior. Entenderam? E por que o homem é naturalmente assim? Aqui agora vem um princípio filosófico muito, muito fundamental. A forma natural de um ser, as capacidades naturais de um ser, elas estão assim manifestadas na forma física da pessoa. Naturais, não estou falando das espirituais, tem outras. Estou falando naturalmente falando. Tudo que é animal, certo? Você olha para um leão. O que você percebe no leão? Uma capacidade extraordinária de ser predador. Os dentes, as garras, a sua velocidade, os músculos. Evidentemente ele foi feito para quê? Para ser predador. Alguém discorda disso? Não, é evidente, né? Você olha para o leão, não, esse ser aqui foi feito para matar. É uma máquina de matar. O leão foi feito para isso. Né? Então, na parte natural, você olha a forma física do ser, manifesta o que é o propósito dele. Então, o homem, o varão, qual que é a forma física do varão em relação à mulher? O que diferencia? Se você vê na fisiologia, na biologia básica, o homem ele é muito mais forte do que a mulher. Ele tem muito mais densidade óssea. Ele tem muito menos. A mulher ela é 10 vezes mais sensível na pele. Vocês sabiam disso? A mulher ela é 10 vezes mais sensível ao toque do que o homem. Quer dizer que uma coisa que o homem sente na pele, a mulher sente 10 vezes mais intenso. Né? Então, o homem ele é mais casca grossa. Ele aguenta mais as intempéries e tudo mais. O homem tem mais capacidade pulmonar, cardíaca, vascular. Certo? Então, essa capacidade física superior, digamos assim, do homem, superior para o embate com o mundo, né, faz com que o homem se volte mais para o mundo, porque ele sente nele, certo, a capacidade, a força necessária para combater o mundo, para resolver os problemas físicos. Certo? Não que a mulher não possa fazer também. Eu estou falando, como eu falei, no homem a quantidade é muito maior do que na mulher. Entenderam? A ênfase. Não que a mulher não possa resolver problemas físicos. Tá? Mas evidentemente o homem ele tem muito mais. Né? Você vê uma parte do corpo humano que é muito importante, simbolicamente, espiritualmente, né, é o peito. Certo? Eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas o peito... Tá? Você pode perceber nos gestos humanos que a posição do peito, da caixa torácica, ela é muito importante para significar o que a pessoa está querendo dizer. Né? Inclusive, quando a pessoa tem o verbo peitar o outro, que é um gesto agressivo. Né? Então, o peito, porque a parte mais sensível do nosso corpo está aqui. Os órgãos mais vitais. Na caixa torácica aqui, né? Fica o pulmão e o coração. É ou não é? São os órgãos mais vitais do ser humano. E quando você coloca ele para fora, você está falando, eu não tenho medo. Entendeu? Pula no meu peito, não tem aquele ditado? Pula no meu peito. Entendeu? Você expõe a sua parte mais vital. Né? Então, é um gesto de desafio. O que o homem tem nessa parte, na parte torácica? O homem tem uma couraça.
Você já viu uma couraça de guerra? Sabe o que é couraça? É a armadura. A armadura que vai no peito aqui. Ela tem a mesma forma do peito do homem, né? Em parte, claro, para vestir bem, né? Mas em parte porque também a parte torácica do homem ela é uma couraça. Ela é feita para aguentar porrada, entendeu? Da mulher é feita para quê? Para amamentar. A mulher é sensível aqui. Então aí você já vê outra diferença gigantesca já. Certo? Então o homem, por ele ser evidentemente mais preparado para a violência do mundo, porque o mundo é violento, todo mundo sabe disso, né? É que hoje a gente vive numa sociedade onde está tudo controladinho, né? Agora imagine que não tem agricultura, imagine que não tenha mercado mais. Caiu um meteoro aqui, acabou com a energia, acabou com tudo, Jesus está voltando, né? Espero que não tenha voltado ainda, a gente não tenha ficado para trás, né? O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que caçar. Outra, não vai ter mais governo. E os bandidos que vão aparecer, as tribos inimigas e tudo mais? Vai ser as mulheres com os nenenzinhos no colo que vão lutar com as feras? Não. Entendeu? Isso sempre foi assim na história humana inteira. Né? Nunca, não existe uma única cultura no universo em que os homens ficaram na cabana com as crianças e as mulheres foram caçar. Não existe isso. Por que não existe isso? Porque, evidentemente, o homem foi feito para essas coisas, para a violência. Certo? Então, o homem, porque ele sente, quando o homem começa a entrar na puberdade, a força dele, em 6 meses, 1 ano, a força dele quadruplica, decuplica, fica 10 vezes maior. A agressividade e tudo mais. Né? Nessa fase, o menino, antes também ele já é assim, né? Mas conforme vai se aproximando da puberdade, né, as diferenças entre homem e mulher vão ficando cada vez mais grandes. Né? O rapaz ele sente em si a força de agir sobre o mundo. Entenderam? Então, essa força que o homem sente para agir sobre o mundo, o encoraja a ser extrovertido. A atenção do homem. O homem sempre percebe primeiro o mundo exterior e depois o mundo interior dele. Não que o mundo interior do homem não seja importante, os seus sentimentos é importante, mas o homem primeiro ele se preocupa com o mundo exterior e se sobra tempo, ele se preocupa com o seu mundo interior. A mulher, ela é o contrário. Ela percebe primeiro o seu mundo interior e depois o mundo exterior. É muito comum você olhar para uma mulher, ela está olhando para você, mas na verdade ela está olhando para dentro de si mesma. Ela não está olhando para você. A mulher ela percebe o mundo, primeiro ela está o tempo todo atenta ao efeito que as coisas exteriores têm dentro dela. Se a mulher não faz isso, se ela não está assim, né, é porque a mulher já está muito machucada já. Tem mulher que não... Para tudo que eu estou falando aqui, gente, tem o caso, tem a exceção. Né? Mas na fisiologia humana também tem exceções. O que a gente chama uma exceção da fisiologia humana? Doença. Entenderam? Existem doenças. Tá? Então, quando a mulher ela perdeu isso, a mulher, para ela não ter mais isso, ela tem que ter tido muita decepção com a vida. Enfim, é outra história. Tá? Então, essa é uma diferença gritante entre homem e mulher. E por que a mulher, geralmente, ela se volta para dentro de si mesma? Ela é mais ensimesmada. Porque a mulher ela é muito mais psíquica do que o homem. O homem, porque a ênfase da vida dele está na parte física, a parte dos sentimentos, do pensamento, né, das fantasias, ela fica um pouquinho, certo, num segundo plano. E a mulher, porque ela tem menos força física, menos capacidade de interagir com o mundo, de certa forma, a tendência dela é desenvolver uma atividade psicológica maior do que o homem. A mulher, ela pensa muito mais do que o homem. Para cada pensamento que o homem tem, a mulher tem 50. Por isso que a mulher fala mais. Porque ela está sempre pensando. O homem, geralmente o homem fica na dele, e quando surge uma situação, né, ele deixa o mundo apresentar a situação, quando a situação aparece, ele vai lá e resolve. É a tendência do homem. A mulher ela fica antecipando 5 milhões de problemas. Por quê? Porque ela é mais mental. Tanto que no simbolismo,
no simbolismo religioso, simbolismo astrológico, todo tipo de simbolismo que existe, a mulher ela é sempre representada pela lua. A lua é um símbolo da mente. Porque a lua ela não tem luz própria, ela recebe a sua luz do sol. O sol é símbolo da inteligência, do intelecto, de Deus, do espírito, e a lua é símbolo da mente. A mente ela reflete, a nossa mente, a nossa psique, ela, de certa forma, ela reflete as coisas espirituais. E por isso que a mulher sempre foi símbolo da lua. A lua sempre simbolizou a mulher. Então, consideradas essas diferenças, tá, como que o que cada um, macho e fêmea, de que maneira cada um pode realizar o seu potencial de maneira plena. O homem, a ênfase do homem é o mundo exterior. A ênfase da mulher é o seu mundo interior. Levada em consideração essa diferença, como que a mulher vai desenvolver plenamente a sua feminilidade e o homem vai desenvolver plenamente a sua masculinidade. Vamos continuar então. Vamos analisar primeiro do homem, tá? O homem, quando ele começa a crescer, né, a atenção dele começa a ser voltada para o mundo exterior. E você vai perceber, você percebe claramente no varão, que toda a vida dele, tudo que o homem começa a fazer ali, dos 13 anos até os 30, 40, 50 anos, é o quê? É uma tentativa, é uma luta para conseguir dominar o mundo exterior. Estou falando isso do ponto de vista natural. Não estou falando espiritualmente agora, né? Estou falando que essa é a necessidade da tua carne, a necessidade animal sua. Entendeu? Do homem. É dominar o mundo. Deus não falou? Subjugai a terra para Adão? Lembra que Deus falou isso? É natural isso no homem. O homem, o que motiva, o que faz o homem, né? O que o dirige para frente, o que impulsiona o homem e o seu desejo e as suas ações, é dominar o mundo exterior. Por isso que o homem, geralmente, ele entra numa casa, ele tem que entender tudo como funciona o encanamento, como funciona tudo. Né? E socialmente também, o homem tem mais a tendência de querer dominar tudo. De fazer, encontrar um esquema, certo, que sirva aos seus próprios interesses. Tudo que é tipo de problema exterior, o homem quer ir lá e resolver e fazer com que aquilo seja benéfico para ele mesmo. Certo? Porém, todas as coisas, aí tem um fato extraordinariamente importante, crucial. Tá? É seríssimo isso. O homem, o varão começa a se deparar com o mundo exterior, com coisas que ele quer dominar. Por que ele quer dominar? Por que ele quer agir sobre o mundo exterior? Porque o mundo exterior o atrai. Se as coisas não o atraíssem, ele tentaria dominá-las? Se a vida que ele quer ter, dominando o mundo, não fosse atraente para ele gostaria de fazer isso? De maneira alguma. Certo? Agora, de todas as coisas do universo, certo? O varão, ele está o tempo todo observando o universo. Pode ver a criança, o rapaz, né? O homem tem mais essa tendência de querer saber como as coisas funcionam. Certo? Por quê? Porque ele está interessado nos seres reais, físicos em torno dele, exteriores. Porém, o homem chega uma hora que ele se depara com um ser que interessa ele acima de tudo, que é a mulher. Assim, qual foi o último ser que Deus criou? A mulher. A última, certo? Sim, no mundo físico, né? E por que como que Deus fez a mulher? Da costela do homem, tirou parte. Então, isso já é um símbolo, né, de que o homem ele é incompleto, certo? E aí tem uma frase do José Ortega y Gasset que eu acho muito linda. Deus fez a mulher da costela do homem e também, talvez, dos seus sonhos. Porque Adão ele estava dormindo, ele estava sonhando. Então, quando Deus tirou o homem da mulher, a mulher do homem, não foi da costela somente que Deus tirou o homem, a mulher dos sonhos do homem, porque ele estava dormindo profundamente. Lindo isso. Isso eu nunca esqueci dessa frase. Em espanhol é mais bonito ainda. Só que eu não lembrei, eu não consegui achar o trecho. Então, o homem, ele olha para o mundo, certo? E ele se depara, cara, a coisa que mais atrai o homem no universo inteiro é a mulher. Se não for assim, tem alguma coisa errada.
falando de coisas naturais. Não estou falando... Deus é muito mais desejável do que qualquer coisa terrestre. Mas a tua parte animal, não tenha dúvida. A tua parte animal, a tua masculinidade, o que ela mais deseja é a mulher. Ponto. Tá? Então... Lembrando que a parte animal que você fala, que muitos não entendem, eu tenho um conceito. Muitos não entendem, ele está ligado com a humanidade. Quando fala parte animal, é a humanidade. Isso, porque o homem... Natural. A parte animal, porque o homem é um animal, muito bem lembrado, o homem é um animal racional, segundo a definição de Aristóteles, né? Então tem a parte racional, que é a parte espiritual e tudo mais, e tem a parte animal. Por que é animal? Como é que a gente sabe que é animal? Um macaco não tem dedos? Um macaco não tem testículos? Um macaco não tem abdômen? Um macaco não tem... E o macaco é o quê? Um animal. É disso que eu estou falando. Se tu vê o orangotango lá, o orangotango macho, ele vai tentar dominar o pedaço. Não é assim? E é o que o homem naturalmente faz. Entendeu? Então, a parte animal do homem não é nem boa nem má necessariamente. Deus criou o homem como animal também. Não foi assim? Deus não criou o homem como um anjo. Deus criou um homem animal. Certo? Então, a animalidade do homem pode ser tanto boa quanto má. Depende de como você a usa. Ela está mergulhada no pecado, por isso que ela precisa de redenção. Certo? Então, o que eu estou falando aqui, então Deus não vai tirar de você a sua parte animal. Até estava falando com o pessoal ali atrás antes, né, que é muito difícil Deus chamar alguém para o celibato, né, para ser eunuco. Muito difícil. E eu não conheço nenhuma mulher que tenha sido chamada. Você conhece, Diogo? A gente estava meditando sobre isso, né? Então, Deus não vai anular... não, agora você vai vir aqui pregar o evangelho, eu quero que você seja um grande homem de Deus. Então eu vou anular a tua parte animal. Não, Deus não faz isso. Porque você... Muito importante, muito importante. A questão do celibato com o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, devido aos dias em que nós vivemos, eu vou parafrasear, tá? Mas é isso que estava acontecendo, depois você lê lá o texto. Eu estudei minuciosamente para compreender o estado psicológico do apóstolo Paulo, né? E ele fala assim, ó, devido aos dias em que nós vivemos, devido à perseguição que nós temos, a demanda de nós estarmos viajando, porque naquela época a viagem não era assim, você pegava um aviãozinho com a tua esposa, tinha água, comida, tu pousava lá em Goiânia, né? 1.600 quilômetros em 5 horas. Para fazer 1.600 quilômetros era 3 meses no meio da selva, entendeu? Lobo e tudo mais. A tendência é não voltar vivo. Aí o apóstolo Paulo fala, e ele deixa muito claro, por essas circunstâncias é interessante que o homem, se possível, não case, para tu poder ir mais longe, porque a ideia era chegar aos confins da terra. Só que a base de pregação ainda era a família, entendeu? Ainda era a restauração familiar. Paulo, inclusive, ele pregava isso, ele entendia esse mistério, né? Então, o celibato nunca foi a ideia de Deus de forma alguma, bem pelo contrário, entendeu? Isso, é só tipo assim, ó, galera, o negócio tá pegando... o governador romano está começando a matar todo mundo, a crucificar, então, dadas as circunstâncias, se tu casar agora, tu vai sofrer demais, entendeu? Então, e aí ele fala, porque o homem cuida das coisas da terra, mas não é isso, é porque daí existem algumas coisas importantes, por exemplo, como é que o cara vai viajar durante 3 meses e a mulher vai ficar só, sem sustento? É isso que ele fala, né? Então, só para deixar bem claro que nunca foi ideia de Deus o celibato. Né? Exatamente. Então, Deus nunca vai anular a nossa animalidade, gente. Entendeu? Então, o melhor é a gente assumir a nossa animalidade e realizá-la. Não estou falando para você sair por aí na gandaia, não é isso. É assumir ela no seu modo santo, da sua maneira santa, não é? Eu sou... não é assim, eu sou um animal mesmo, então... Não é isso, entendeu? É para você viver a sua animalidade tal como Deus a quis no seu plano original. Isso é santificar. Por isso que o matrimônio santifica o homem. Foi isso que tu está trazendo para nós, hein? Foi igual aquele pastor que estava ministrando para nós, hein? Sobre a nossa natureza. Isso aí é sobre isso, hein? O pastor David, né? David Licker, né? Isso mesmo.
Inclusive eu entrei nessa vertente aqui, em parte por causa dessas palestras que me fez voltar a pensar sobre essas coisas. Tá? Então, Deus não vai anular a animalidade de ninguém. Entendeu? Então, já que Deus não vai anular, conheça, medite conheça a finalidade da sua feminilidade e a finalidade da sua masculinidade para você realizá-la plenamente. E isso vale para quem é casado aqui também, não estou falando só para quem é solteiro, porque casar não significa que do dia para a noite você aprendeu a fazer isso. Pelo contrário, geralmente as pessoas têm mais dificuldade ainda. Entendeu? Isso. E o Daniel é um cara solteiro dando lição para os casados. Se tiver alguma coisa errada aqui que eu falar, podem objetar, tá? Da observação. Você tem autoridade de ministrar sobre isso, porque o relacionamento com Cristo, que é Isso. No caso, você está no lado ao contrário. Isso. O símbolo é o mesmo, a potência é a mesma. Isso. Eu não vou ter a experiência do dia a dia. Se for para perguntar, se alguém chegar, Dani, então como é que eu faço isso? Tem essa situação lá com minha esposa, me ajuda aí. Não, fala com o pastor, eu não vou saber, eu vou piorar a tua situação, entendeu? Provavelmente. Fala com o pastor. Não, do ponto de vista intelectual, eu entendo, mas eu não tenho prática ainda. Ainda bem que eu sei. Que nem aquele dia a gente falando de ir pra marcha no sábado, pra Balneário Camboriú, eu falei, não, vamos todo mundo, vai esposa, vai todo mundo, entendeu? Não era só para ir os maridos, tem que ir, e as crianças tudo agarrado, né, cara, no sol, né? Então eu não tenho nenhuma noção dessas coisas. Exatamente. E até hoje, né? Então, gente, e em parte, calma, vou chegar nessa parte ainda. Então, o homem percebe, tá? Então, a base, cara, da masculinidade é o interesse pelo mundo exterior. É a base da masculinidade. Comece a observar o homem, a criança, o rapazinho, entendeu? O menino. Você vai perceber que a base dele, cara, entendeu? O que diferencia ele da menina é que ele se interessa pelas coisas exteriores. A menina também se interessa, mas isso é o que mais move o menino. E o que mais move a menina são os interesses acerca dela mesma, dos seus sentimentos. Compreende? Isso desde muito pequeno já dá para ver. Tá? Então, é a ênfase. A menina também tem interesse pelo mundo exterior, mas não é o que mais a incomoda, o que mais a faz agir. Isso é do rapaz. Tá? Então, a parte fundamental... Fala, Alain. Isso mesmo. O Alan faz isso. O Alan tem feito isso aí. Exatamente. Senão daqui a pouco ele ganha de mim, né? Daqui a pouco ele ganha de mim, né? Não é muito difícil não tu ganhar de mim. Já tá. É isso aí. Corta o microfone. Júnior, ao respeito, brincadeira. Então se o impulso fundamental do homem é o interesse pelo mundo exterior, do mundo exterior o que mais interessa o homem é a mulher. Entendeu? O homem vai observar o universo inteiro. Na puberdade, geralmente, o rapaz descobre a existência da mulher. E que é a coisa para ele mais desejável, na parte animal, mais desejável do universo. Entendeu? Então, como que o homem vai se realizar? Como que o homem vai realizar a sua masculinidade? Lembra que eu falei de dominar o mundo? O homem ele enxerga o mundo exterior para dominá-lo, para cuidar dele. Não é dominar no sentido negativo. Deus não falou para o homem cuidar do jardim? É nesse sentido, de cuidar, de controlar e cuidar. Então, o homem vai realizar profundamente, plenamente a sua masculinidade quando ele conseguir fazer isso que ele tem que fazer com o mundo, ele vai fazer com a mulher. Porque a mulher, para ele, faz parte do mundo exterior. Então, realizar o potencial masculino plenamente é o homem cuidar plenamente da mulher. Ficou claro?
A Bíblia não fala? O que Jesus fez? Jesus, no casamento, o homem, certo? É símbolo de Jesus, ou Jesus é símbolo do homem. É ou não é assim? O que Jesus fez? Ele morreu pela noiva, mas o que Jesus fez principalmente? Ele rasgou o véu para que a noiva entrasse no véu, onde é o Santo dos Santos, que é a presença de Deus. É isso principalmente que o homem precisa fazer. Não é só cuidar no sentido de botar comida na mesa. Se você não botar comida na mesa, também não adianta nada. Não, eu já te trago Jesus para o coração, então não preciso trabalhar, não é isso? Entendeu? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Jesus traz comida também. Jesus multiplicou os pães. Se você multiplicar pães que nem Jesus, aí você não precisa trabalhar, você só vai ficar multiplicando pães. Mas Jesus trabalhava pra caramba. Ele era carpinteiro, né? Então, o que realiza plenamente o homem é ser sacerdote do lar. É isso que significa ser sacerdote do lar. Ser sacerdote do lar, gente, né? Na verdade, essa é uma expressão que é meio, não digo errada, mas ela não pega a coisa pela essência. O homem não tem que ser sacerdote do lar. Tem que ser também, mas principalmente o homem tem que ser sacerdote da mulher. Ele tem que trazer a mulher para dentro do Santo dos Santos. A palavra lar, na realidade, ela está ligada com a fêmea, com a mulher. A palavra lar não está ligada com a casa, com a moradia. Exatamente. Mas é mais forte ainda você falar, né? Não está errado, mas é muito mais forte, mais claro, né? Você falar isso. Fala, Alan, pode falar. Passar o microfone. Desculpa, cara. Perdão, o Alan está me dando bronca lá. A comunicação, é isso aí. Comunicação faz isso. Então, claro que existem outros aspectos também que o homem tem que fazer. Não é só trazer a mulher para dentro do Santo dos Santos. Tem outros aspectos também. E qual que é a parte da mulher que principalmente o homem tem que cuidar? Do coração dela. Que é a parte que mais caracteriza a mulher. Eu não falei que a mulher ela vive o mundo principalmente desde dentro de si mesma? Ela tem como que um jardim dentro dela de sentimentos, emoções, evocações, lembranças, né? Medos, expectativas, desejos, né? Que ela está o tempo todo, aquilo ali está o tempo todo assim, como um céu assim, sabe? As nuvens ficam se movendo ali, ela está o tempo todo movendo. E ela está o tempo todo mais atenta ao mundo, mais atenta a isso do que ao mundo exterior. A mulher ela tem uma capacidade muito peculiar de separar a atenção. Por isso que a mulher ela consegue fazer muitas atividades ao mesmo tempo. Eu acho que é por isso, né? Por quê? Porque ela está o tempo todo, desde pequenininha, cara, ela está lá diante do pai dela, entendeu? Ou na escola, qualquer lugar, ela está prestando atenção dupla, está prestando atenção ao que está acontecendo, mas principalmente ao que está acontecendo dentro dela. Entendeu? Ela não pensa isso, ela não chega a pensar isso, mas é o que ela está sentindo o tempo todo. Ela faz isso automaticamente. Entendeu? O homem também faz isso, né? Mas geralmente o homem vive no mundo exterior e lá, quando sobra um tempo, ele entra para dentro de si mesmo. Por isso que o homem tem mais tendência de ser grosseiro, porque ele tem muito pouco contato consigo mesmo, né? Naturalmente falando, né? A tendência do homem é ter menos contato consigo mesmo, né? Então, por que a mulher também ela entra num ambiente e ela começa a sentir, né, as desavenças que tem entre as pessoas, as tensões, as coisas, porque ela está sempre atenta a esse mundo emocional. Por isso que um trabalho de engenheiro para a mulher não tem muita graça, que não envolva pessoas, entendeu? Porque só vai ficar tratando com algoritmo, com laje, com coluna, que coisa mais sem graça. Quando você vai para a área de RH, por exemplo, pelo menos a minha experiência, a maioria das vezes quando eu fui em empresas, né, recursos humanos, é tudo mulher, entendeu? Poucos homens, né? É tudo mulher. Tem, mas a maioria é mulher. Contadora também, entendeu? Mas o recursos humanos é mulher assim. Envolva relacionamento interpessoal e tudo mais, a mulher se interessa muito mais. Isso sempre foi assim, sempre vai ser. As feministas podem ir lá e protestar pelado o dia inteiro lá com aquelas barrigonas lá delas. Perdoa. Não vai mudar esse fato. Não vai mudar esse fato. Entendeu? Desculpa, gente. Deixei minha humanidade transparecer um pouco. Não adianta, não adianta. Isso é um fato. O homem sempre vai se interessar mais pelas coisas matemáticas, exteriores, né? Frias, digamos assim, né? E a mulher vai se interessar mais pela realidade humana das coisas. Então, a mulher ela tem esse jardim dentro dela, de emoções e tudo mais, certo? E o mundo exterior, ele
frequentemente ele violenta esse mundo que ela tem. O maior perigo, a maior ameaça que a mulher sente o tempo todo, certo? É o mundo exterior ameaçando esse mundo que ela tem dentro dela. Uma das coisas que ameaçam esse mundo, evidentemente, é o perigo físico, né? As mulheres hoje em dia elas não sentem muito perigo físico, porque a gente vive num mundo onde existe polícia e exército, tá? Mas no mundo onde não polícia e exército é uma instituição que 90% é homem, certo? Enfim, quando não existia polícia, exército, a mulher estava o tempo todo sob risco de sofrer toda espécie de violência física, porque não existia lei. Não existia, cara. A mulher saía da tribo, se a mulher saísse sozinha da tribo, estava esperando lá 10 bandidos para fazer tudo. Entendeu? Então hoje as mulheres não sentem tanto. Então o perigo físico, mas assim, a presença da polícia e do exército e tudo mais, e das leis, é enganosa. É enganosa, tá? Ela é só uma ilusão. Porque existe até um ditado nos Estados Unidos que é assim, quando segundos importam, são cruciais, a polícia está só a minutos de distância. Né? Em 10 segundos o bandido pode fazer tudo com você. A polícia vai chegar dali a 20 minutos. É só uma proteção assim ilusória, entendeu? É que nem tu levar uma arma na cintura sem bala nenhuma, entendeu? É só uma proteção ilusória. Se precisar mesmo, não dá jeito, tá? Então, o primeiro perigo contra esse mundo interior da mulher é o perigo físico, né? Outra coisa também é as censuras sociais. Isso se você lê bastante literatura, você vai ver isso. Leiam a Madame Bovary, tá? Um romance francês do Flaubert. É assim clássico na França, clássico. E é a história de uma mulher que se casou muito bem com um homem muito rico, mas o cara, ele não socialmente, ele não protege a mulher dele na sociedade. Ele é um aristocrata e tudo mais, né? E ela sente que os sentimentos dela, o mundo interior dela, o marido dela não provê para ela. Ele não entra nesse mundo interior dela. Ele provê, o cara é rico, dá tudo para ela. É madame. É por isso que chama Madame Bovary. Mas ela acaba se envolvendo com um cara que é um pobretão. Ela trai o marido dela com um cara que é um pobretão total. Por quê? E queria fugir com ele. Não é que ela queria continuar vivendo na riqueza do marido e de vez em quando lá com a amante dela. Ela queria fugir com o cara, ir para qualquer lugar, para a África, se fosse preciso. Comer o pão que o diabo amassou. Mas por que ela desejava isso? Porque esse outro cara, ele era sensível a esse mundo interior dela, enquanto que o marido dela não era. Não, estou botando comida na mesa, pronto, acabou. E na sociedade também, uma coisa fundamental, o homem, gente, ele não sente a pressão social que a mulher sente. Tá? Por exemplo, a mulher, ela sente muito indisposta, muito mal dentro dela mesma quando existe uma desavença. Ou, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? A mulher não é assim? Ela está sempre preocupada, o que vão falar de mim? Meu Deus, eu fui com uma roupa assim, o que vão falar de mim? Eu fiz um bolo, minha mãe é preocupada com isso o tempo todo, de fazer uma comida que ninguém vai gostar. Ela fica o tempo todo me perguntando. Não estou querendo expor minha mãe, todas as mulheres são assim, né? Ela, Dani, mas será que fulano gostou? Será que gostaram? A mulher está o tempo todo preocupada com o que as pessoas estão pensando dela. Por quê? Porque esse mundo sentimental para a mulher é o que mais interessa a ela. O homem não está nem aí se o cara está gostando dele ou não, entendeu? O homem, assim, o homem ele calcula. O fulano de tal não gosta de mim, beleza. Ele pode me bater em mim? Não. Se ele não pode bater em mim, não tem problema. Pode não gostar de mim, entendeu? Não, o homem calcula, entendeu? O que esse cara pode fazer de mal para mim? Vejam de novo, a atenção do homem está no mundo exterior. Exteriormente, fisicamente, o que o cara pode fazer para mim de mal? Nada, ele é um Zé Mané, entendeu? Um Zé Ruela. Exatamente, entendeu? Então o homem não está preocupado. Agora para a mulher, uma coisa que... Exatamente. Mas por quê? Porque esse falatório não fere o homem. Mas para a mulher isso fere ela demais.
A mulher pode viver uma vida amargurada por causa disso. Tem mulher que vive vida amargurada porque o homem não protege ela da sua própria família. Por exemplo, a sogra, o cara, tudo que a mãe fala, entendeu? Contra a esposa, ele toma o lado da mãe. Ele não protege a sua mulher dessa censura social. Às vezes não é assim a sogra ir lá e xingar a mulher de galinha, não sei o quê. Não é isso. É só um olhar, assim, entendeu? A mulher faz uma coisa diferente, entendeu? Na cozinha, uma coisa assim, ela dá uma olhar. Cara, isso já corta a mulher no meio e o cara não percebe isso. Aí a mulher fica ferida após ferida, após ferida, após ferida, e o cara nunca vai lá e cura. Entendeu? E daí a mulher fica amargurada. Entendeu? Então, isso, proteger a mulher das censuras sociais, proteger da opinião da família e tudo mais, entendeu? Se o homem fizer isso, esse outro sujeito do romance do Guilherme Flaubert, Gustave Flaubert, desculpa, esse cara fazia isso com a Madame Bovary. Ele protegia ela da opinião das outras pessoas. Ela fala, não importa. Ele fala, não importa. Ele peitava todo mundo por causa dela. Entendeu? O que o homem precisa fazer é isso, é peitar. O dia que você peitar com respeito, mas peitar, entre aspas, a sua mãe para proteger a mulher nunca mais vai largar de você. Entendeu? Isso eu sei por experiência literária. E eu já observei também acontecer isso. Gente, eu tenho muito temor de falar de coisas que eu não sei, tá? Mas observem, é assim. Tá? E esses caras que escreveram esses livros, eles tinham uma experiência de vida 1000 vezes maior do que eu. Eu não tinha essa experiência de vida, eu não tenho, mas o Gustave Flaubert tem. Ele tinha já 60 anos quando ele escreveu o livro. Entenderam? Então, a principal ameaça à mulher é o mundo físico, as censuras sociais, o tédio. O tédio é um grande inimigo do mundo interior da mulher. Por isso que, geralmente, o sujeitão que é assim, engraçadão, tal, tem carisma, conquista as mulheres. Não acontece? Já não viram? Já o cara feio, cara, mas feio que dói, cara. Tu olha pra ele assim, não, cara, esse cara é muito feio. Tem cara que é assim, eu conheço alguns. O cara é feio, cara, mas feio. E o cara fica com qualquer mulher. Estou falando do ponto de vista natural, gente, não é para vocês fazerem isso, tá? Estou só explicando, pelo amor de Deus. Esses caras são miseráveis por dentro, eles são miseráveis espiritualmente, tá? Mas eles fazem isso, estou só falando para ilustrar, né? Por quê? Porque ele consegue tirar esse mundo interior da mulher do seu tédio. Ele consegue tocar ela e fazer nascer uma plantinha lá dentro daquele jardim, entendeu? Compreende? É ou não é assim? É nítido isso daí. Isso é por observação alheia, entendeu? Observa os outros. Na academia tem um cara lá, cara, meu Deus, o cara é muito feio, cara. Mas ele tá sempre, cara, com alguma menina. Sempre. Já vi ele com umas 3 lá. Sério, mano? Sério. Cara feio que dói, cara. Feio que dói. Fala, não. Isso, cabelo encaracoladinho, assim. Não vamos falar muito detalhadamente, senão, né? Vai ficar no YouTube isso, vai ficar no YouTube. Imagina. Mas não me importa o que ele vai pensar também, porque ele não pode bater em mim. Então não importa. Fechou? Pode ter um amigo, Mas até que a circunstância se apresente, não vou me preocupar, tá, entendeu? O homem geralmente é assim. Até que quebre, eu não me preocupo, né? Que é uma tendência má, mas é assim. Fala lá. Não, comigo não. Geralmente ele faz uma piadinha com a minha força, assim, sabe? Ele fala, cara, tu deixa... Esses dias ele chegou assim pra mim, cara, deixa alguns pesos para as outras pessoas também na academia, não sei o quê. Nesse eu fui fazer perna, né? Perna eu pego quase todos os pesos lá, né? É que a máquina é leve. Não, é que a máquina é leve. A máquina é leve. Não, a máquina é leve. Então, outra coisa que ameaça esse mundo interior da mulher o tempo todo é o tédio, certo? Outra coisa que ameaça esse mundo da mulher o tempo todo é a própria dialética desse mundo. Às vezes, esse mundo interior dela pira. E a mulher sabe, ela sabe que não tem nada a ver com que alguma coisa exterior que tenha acontecido. A mulher sabe. Mas aquela tempestade que está dentro dela, ela tem que deixar passar. Não adianta tentar fazer nada, tem que deixar passar aquela tempestade. Entendeu? O homem, ele vai lá, um dos papéis do homem é amenizar
essa dialética, essa fúria dos sentimentos da mulher, cara, porque é muito louco. Como é que eu sei que a mulher é assim? Como é que eu consigo imaginar a mulher? Como eu falei para vocês, o homem ele também tem partes femininas dentro dele. Então, a mulher ela é muito psíquica, muito mental, assim, a faculdade da fantasia dela é muito mais ativa do que no homem. Porém, eu também tenho essa faculdade, eu não tenho tanto pronunciada como a mulher tem, mas eu também tenho. Então, eu vinha imaginando, eu vinha observando, me examinando, né, e vendo como que esse mundo de imaginações, de pensamentos, de sentimentos funciona. E é assim que funciona. Às vezes, gente, esse mundo de sentimentos, eles te assim, hipnotizam e eles ficam mais reais do que o mundo exterior. Isso acontece com o homem, geralmente acontece quando ele fica muito irado. Às vezes acontece isso comigo no trânsito. Entendeu? Às vezes a pessoa... Ai, Jesus, uma coisa que me tira do sério, gente, é quando o cara fica andando devagar na minha frente. Entendeu? O cara fica andando devagar, fica andando devagar. Aí daqui a pouco ele faz uma coisa assim que nem é absurdo, entendeu? Mas como eu já estou irado já com ele, entendeu? Porque ele está andando devagar na minha frente, aí, cara, eu explodo. Entendeu? Então, é uma ocasião em que meu mundo interior de sentimentos me encegueceu. Entendeu? Então, isso na mulher, a mulher geralmente não é tão irada. Entre aspas. A ira da mulher... Não, mas tem um ditado que fala assim, que não existe nada tão forte quanto o rancor da mulher. Quando a mulher tem rancor de alguma coisa, bicho, entendeu? O Espírito Santo pode tirar, irmã. Tá? Se alguma irmã que está ouvindo tem isso, o Espírito Santo pode tirar. Mas estou falando da tendência natural. Tendência natural, tá? E é interessante que homens que são mais efeminados, né? Por exemplo, eu nunca tive problema nessa área sexual, nada, né? Desejo com homem, coisa assim. Só que o tipo de criação que eu tive tendeu a fazer eu ser menos, ser mais efeminado mesmo, ter características, né? Quem me conhece no passado é bem almofadinha, né? E é interessante que a gente tem tudo isso acentuado, né? Essa característica que é mais latente. Exatamente. Então, imagina, eu como homem, eu tinha rancor das pessoas, eu guardava coisas assim que, cara, era terrível. Eu ficava 1 ano sem olhar pra pessoa, implorar para falar comigo. Era terrível, era terrível. E aí o que acontece? Mas é justamente essa maldade incutida, essa realidade, né, da natureza animal feminina mesmo, entendeu? É interessante. E eu percebo que homens são assim, os homens, quanto mais com essa característica efeminada, mais rancorosos são, mais melancólicos são, né? Tu percebe assim, mais sentimentais, mais frágeis, né? Por causa justamente falta de paternidade, né? E sempre, nesses homens sempre há um contraste ridículo, estético assim, fica ridículo, entendeu? O contraste entre a sua fragilidade emocional e a sua forma física. Tu vê o cara é um baita de um macho, cara. Podia estar o dia inteiro quebrando pedra, entendeu? Carregando enxada, fazendo tudo, cara, entendeu? E o cara tá, entendeu? É ridículo. Não tô falando, gente, para caçoar de ninguém. Eu também já fui assim. Tô falando tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando de mim também, entendeu? Mas é ridículo porque o homem não foi feito para isso. A mulher, ela pode ser assim às vezes, ela pode ser assim para o bem como para o mal. Se a mulher não fosse assim, gente, entendeu? A mulher não poderia fazer o que é o propósito dela, que eu vou chegar agora. A mulher, ela foi feita, tá? O propósito do homem qual que é? É cuidar da mulher, eu já falei, né? O propósito de vida da mulher, da feminilidade, é hospedar a vida dentro de si mesma. Hospedar a vida dentro de si mesma. Isso é, obviamente, manifesto no fato da gestação. A mulher hospeda a vida dentro dela. É assim, não é? Ela gera uma vida dentro de si mesma. Agora, a mulher, muito mais do que gerar um bebê dentro do seu corpo, tá? A mulher ela pode hospedar as pessoas dentro desse seu jardim de sentimentos. Só a mulher pode fazer isso, o homem não pode fazer isso. Tanto que existe até um ditado, né? A mulher que faz o lar. Certo? O homem constrói a casa e a mulher transforma a casa num lar. Já ouviram esse ditado? Não é bem assim, mas é mais ou menos isso. Acho que é em inglês que falam. Mas é isso. Por quê? Porque a vocação espiritual maior da mulher é hospedar as pessoas dentro de si mesma. Por isso que a mulher é muito melhor cuidadora. Ela é muito melhor consoladora. Não que o homem não possa fazer isso, mas a mulher faz de uma maneira que é sobrenatural.
Absurdo, entendeu? As enfermeiras de guerra, entendeu? Existem enfermeiros de guerra também, mas leia os relatos, eu já vi diversos homens falando isso, entendeu? O poder da mulher de confortar um soldado ali que está machucado não tem nada sexual, entendeu? Não tem nada sexual, nada de malícia. Mas a mera presença feminina, cara, é um negócio extraordinariamente poderoso. Então a mulher, ela está hospedando dentro de si. Assim como um hotel hospeda uma pessoa com todo carinho, com todo conforto, a mulher, ela hospeda os outros seres dentro de si. Dentro desse mundo emocional dela. Só que daí tem uma coisa, se o homem não cuida desse mundo emocional da mulher, a mulher não tem como, esse mundo dentro dela vai ficar destruído, abafado, vai ficar cheio de espinho. Esse jardim vai ficar cheio de espinho, sufocando as plantas. E ela não vai poder... Aí o homem vai lá, ele encosta na mulher, a mulher pica o dedo dele, né? Tá cheio de espinho. Por quê? Porque ele mesmo criou esses espinhos na mulher. Quando ele tomou o lado da mãe dele, entendeu? Todas essas coisas, ele criou esses espinhos na mulher. Quando a mulher teve um dia muito estressante, o cara foi lá e ficou jogando videogame antes de dormir, em vez de conversar com a mulher, ou ver como foi o dia dela. O próprio cara criou esses espinhos nela, né? E aí ele reclama de que a mulher não é acolhedora, né, carinhosa, entendeu? Mas, claro, tu tá machucando a mulher o tempo todo, tu tá criando espinho nela o tempo todo, entendeu? Então, e aí a gente vê como os dois se complementam. A mulher para hospedar os outros seres, as outras pessoas dentro de si mesmo, dentro desse mundo emocional, não estou falando fisicamente, estou falando emocionalmente, né? E o homem para cuidar da mulher, para cuidar desse mundo interior dela. Então, o varão, quando ele está atingindo a puberdade e tudo mais, o homem, né? O varão é o homem. Inclusive, varão vem do latim, que é vis viri. Vis viri é força, em latim. Em latim, vir significa homem e significa força também. É como se a gente chamasse, em vez de chamar de homem, a gente chamasse de força. Ah, ele é um força, entendeu? Então, para vocês verem como é forte esse significado, como a força do homem, não só força física, força em todos os sentidos, capacidade de agir. Virtudes, as virtudes, vem de vir, força, poder. Tá? Então, o homem, a capacidade principal dele, certo? O que ele é chamado a isso. Tá? Então, quando ele percebe, o varão é muito natural. O cara, quando está chegando na puberdade, ele percebe a existência do sexo feminino e é a coisa que mais atrai ele no universo. Entendeu? Ele pode estar no centro de Nova York, aquele mundo gigantesco, pode estar um pôr do sol lindo, se passa uma mulher bonita, ele vai olhar mais para a mulher bonita do que para tudo mais. É assim, tá? Aí, aos poucos, o cara vai percebendo que a mulher não é só um ser bonitinho que está ali, entendeu? Que ela tem um mundo interior. Compreendem? Aí, aos poucos, tem cara que não percebe isso nunca. Prestem atenção. Mulheres, prestem atenção. Tem muitos homens que sabem manipular isso. O cara sabe fazer direitinho, cara. Sabe operar a mulher direitinho para os seus próprios fins. E depois te larga na sarjeta. Sabe como falar, sabe como, né, tocar nesse mundo interior da mulher. Entendeu? Tem homem que domina a técnica do negócio, sabe operar, mas não entende de verdade. E não faz para o bem e para o crescimento espiritual da mulher. Né? Então, mas tem nego que passa a puberdade, vira homem, nunca percebe que a mulher tem um mundo interior. E fica assim, a vida inteira só machucando a mulher. Então, o homem precisa perceber que para que ele cumpra o seu propósito maior na Terra, que é cuidar, dominar, entre aspas, no sentido de cuidar a mulher, ele precisa cuidar desse mundo interior dela. Para que ela, a seu turno, por sua vez, seja fecunda, seja um jardim fecundo para hospedar as pessoas dentro de si. E que ela também cumpra o seu propósito. Então a gente vê que os dois se complementam. Ficou claro? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Agora eu concluí meu pensamento, gente. E por quê que eu venho pensando sobre isso? Porque eu tenho meditado muito, porque é uma questão importantíssima na minha vida, eu aprender a ser esse sacerdote. Por isso que eu tenho observado essas coisas. Entendeu? E é uma tremenda angústia dentro de mim, essa questão, uma tremenda angústia. E a filosofia é isso, a filosofia é a questão dos náufragos. Eu estou afundando, cara, eu estou afundando.
estou em angústia, eu preciso resolver isso. Compreendem? Então isso é uma lição sobre a filosofia. A filosofia, cara, é para tu resolver os teus problemas, as tuas angústias. Não é só filosofia só não resolve, né? Mas a filosofia é a parte natural que você, existe a parte sobrenatural que Deus faz, certo? Mas a parte natural, uma das coisas, não é só isso, mas uma das coisas que você, por sua própria iniciativa, pode fazer é meditar sobre essas coisas, é meditar filosoficamente sobre os teus problemas. Hoje, a filosofia é a ferramenta humana, o recipiente humano da partícula divina de Deus depois. Exatamente. E quem não estuda filosofia? Mas Paulo não estudava filosofia. Não estudava, mas ele praticava filosofia com outro nome. Na verdade, ele estudava. Né? Mas o cara pode nunca ter ouvido falar da palavra filosofia. Entendeu? Mas se ele fizer esse esforço humano para alcançar a sabedoria, ele é discípulo de Sócrates, gente. Querendo ele ou não, conhecendo ele ou não. Entenderam? Então, eu só quero que fique... Outra frase do mesmo cara, do José Ortega y Gasset, tá? Que é um grande filósofo espanhol. Um gênio extraordinário. Ele falou assim, o que importa... Não, foi o Julián Marías, gente. Desculpa, é que o Julián Marías ele é discípulo do José Ortega y Gasset. Tá? É o Julián Marías. Ele escreveu um livro intitulado A Felicidade Humana. Tá? Eu estava lendo ele esses dias. Né? É extraordinário. E ali ele fala, né? Não é nesse livro, em outro livro que ele fala, que o que importa na filosofia, só o que importa são as questões dos náufragos. O que está te desesperando? O que te angustia? Onde dói dentro de você? Agora em mim, o que dói em mim é isso? É o que mais dói em mim. O que mais dói em você? É sobre isso que você tem que meditar para resolver. Porque enquanto também você ficar tentando fugir dos seus problemas e jogar tudo nas mãos de Deus, não vai ser nada resolvido. Não fuja dos seus problemas e jogue eles na mão de Deus, que Deus não vai resolver para você. Se você não fizer a sua parte. Se você fizer a sua parte, aí Deus vem com o sobrenatural. Algo que eu sempre falo, né? Deus não vai entrar com o sobrenatural se o natural você não faz. Amém? Então, vamos encerrar agora. A gente vai fazer uma pausa de 10 minutos. Quer falar, Nick? Pode falar. Só para todo mundo entender também, gente, o microfone é aberto, tá? A aula de filosofia é um seminário. Qualquer pessoa pode interromper a qualquer momento para falar qualquer coisa, tá? Eu acho muito interessante que, como experiência própria mesmo, da minha parte, todo mundo me conhece, e quando a gente tenta entrar num mundo que não é o nosso, a gente acaba tendo uma guerra, uma divergência com a realidade, né? Entendeu? Por exemplo, porque hoje no mundo, qual é o maior trabalho do mundo? É dizer que um homem tem o mesmo papel que a da mulher. Eu tentei ir por esse caminho, né? E foi onde que desencadeou todos esses problemas mentais e ansiedade, depressão, essas, né? Foi desencadeando um por um, né? E quando eu parei e aceitei a minha natureza, aceitei a masculinidade, foi onde eu comecei a crescer. Não somente a questão física, né? O homem é preparado para aguentar a força física, mas também a espiritual, né? E quem vai dar a palavra espiritual? É a liderança, né? O pastoreio, o pai, né? O ensino, a palavra, Deus e assim por diante. Então, isso faz com que o homem cresça, né? Eu vejo por mim como eu estou crescendo, aceitando a dor, né? Aceitando a dor e guerreando pela dor também, né? E é isso. Fechou. Só isso. Tem um filósofo francês, Louis Lavelle, que ele fala assim, é necessário, é urgente. O filósofo francês, Louis Lavelle, fala assim, é urgente que nós assumamos o encargo de nós mesmos. Assuma o encargo de você mesmo, não fuja. Amém? Amém, gente? Vamos orar? Deixa eu só citar Deuteronômio aqui, que fala que a mão de Deus está estendida, né? O problema é isso, que a gente não tem que jogar as coisas para a mão de Deus, a gente tem que puxar a mão de Deus até a nossa vida para que Ele toque no nosso coração, né, Nicolas? Então, isso que você falou é isso, entendeu? E tu vai perceber uma coisa, cara, que é muita mais alegria você ir por esse caminho e descobrir quem tu é na natureza que Deus te criou, do que tu negar a natureza que Deus te fez e ir por outro caminho. Não há alegria nisso, há só confusão. A pessoa é tão
triste que ela não aceita quem ela é. E quando tu aceita, tu vai descobrir que existe um universo infinito dentro disso, muito mais interessante do que era o outro, entendeu? Muito mais interessante. Tu vai ver que vai ser cada dia. Aí as pessoas, mas como é que pode? Como é que tu venceu? Eu falo, cara, tudo que eu vejo agora é muito mais interessante. Porque eu trouxe a mão de Deus para dentro de mim. Vamos orar? Vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa aula, Senhor, de autoconhecimento, de filosofia, Senhor. Meu Deus, eu sei que cada trecho aqui falou com alguém, cada questão aqui levantada mexeu com alguém, e nós te agradecemos porque a profundidade daquilo que nós estamos entrando e apalpando, Senhor, é indizível. Quanto mais nós caminhamos, mais percebemos o quão real é tudo que nós estamos tocando e o fluxo da sabedoria que está invertido sobre nós, Pai. É difícil compreender como nós chegamos nesse local, mas eu descanso na Tua palavra que diz que o reino de Deus é como aquele que joga uma semente e vai dormir e descansar. E no outro dia, quando percebe, a semente floresceu e uma grande árvore floresceu. E nós não sabemos de onde vem. Mas a única convicção que nós temos é que estamos jogando a semente e descansando em Ti. Então nos coloque nesse caminho para provarmos da plenitude da Tua glória, Senhor, e sermos como Jesus, perfeitos como Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então agora é aula de inglês, né, Dani? Alguns minutos que a gente vai fazer aula de inglês. Então uma pausa de